Bom, logo no começo do canal, eu lembro que eu fiz um vídeo que se chama O que é o Burnout. Nesse primeiro vídeo, falei exclusivamente da minha experiência. Então, o que eu aprendi nesse processo todo que faz com que eu saiba que o que eu tive foi um burnout. O que eu senti, que eu senti que pode te ajudar a identificar se você passar pela mesma coisa. Tudo aquilo continua muito válido. Só que na medida em que você vai passando por esse processo, você vai se informando mais. Você começa a ler, você começa a conversar com pessoas que passaram pela mesma coisa, você começa a ler sobre outras pessoas que passaram por um burnout também. Pessoas de áreas diferentes, de profissões diferentes, que tiveram reações diferentes, que passaram por coisas diferentes. Porém, porque cada organismo, cada pessoa reage de uma maneira, portanto o processo sempre vai ser um pouco diferente dependendo da pessoa. Porém, existe uma massa de coisas muito grande que é comum em todo mundo que passa por um colapso, por um burnout. E aí eu acho legal falar sobre isso, porque daí a gente vai além da minha experiência. A gente fala de uma maneira mais geral sobre as coisas que as pessoas passam no mesmo processo. E aí eu tenho uma cola aqui que é o seguinte, eu tava lendo uma matéria na revista Cláudia, vou colocar o link no descritivo, porque é uma matéria muito bacana de se ler sobre burnout, sobre esgotamento profissional. E nessa matéria, eles citam vários sintomas que as pessoas que passam por esse processo acusam, né? O primeiro, o mais citado, é a exaustão, que é, você vê, a mesma coisa que eu tinha citado em primeiro lugar no outro vídeo. A fadiga, a exaustão, a sensação de que você não tem nenhuma força, de que você não tem energia, é não só a coisa mais desesperadora e mais limitante, como a coisa que mais salta aos olhos, não só de quem está passando pelo processo, mas de quem está em volta. É por isso que muita gente fala para quem está com burnout que é uma questão de frescura, que você precisa ter força de vontade. As pessoas confundem muito com depressão, porque a depressão deixa a pessoa apática, deixa a pessoa sem vitalidade, sem vontade de fazer as coisas, e a fadiga, você vendo de fora pode parecer igual, mas na verdade você tem vontade de fazer as coisas, de continuar levando sua vida, mas o seu corpo não deixa você fazer. Num primeiro momento, pode acontecer, por exemplo, um colapso tão grande quanto o que eu tive. Eu tinha tanto fadiga quanto depressão. Então, eu não tinha vontade de fazer nada, e se por um acaso a vontade surgisse, eu não conseguiria fazer de qualquer forma. Mas você olhando de fora, parece que a pessoa tá, sei lá, sem vontade de fazer as coisas, não quer trabalhar. Então, essa exaustão é como se você tivesse uma bateria de celular em você, sua força vem da bateria do seu celular. E aí chega naquele momento do dia que não tem mais tracinho nenhum, que você já tá falando, se chegar uma mensagem aqui, vai cair tudo e só a tomada salva. É a mesma coisa, é como se você ficasse meses operando naquele último tracinho da bateria. Qualquer coisinha faz com que você tenha que colocar na tomada. Sua força, sua energia ficam no limite mínimo. Dentro desse quadro de exaustão, as pessoas também acusam alguns sintomas, e eu vou até ler aqui. Dores musculares, dores de cabeça. Dores musculares, eu lembro que eu tinha umas dores que eu não sabia nem o que estava doendo. Então, eu tô com uma dor na perna, do nada, sendo que eu fiquei o tempo todo parada. Uma dor aqui do lado, eu precisava apontar, era uma dor que às vezes durava alguns minutos, às vezes durava dias. E do mesmo jeito que veio, ia embora. Eu continuava sem saber o que estava doendo, mas aí o meu foco ia para a dor seguinte, porque é como se uma coisa parasse de doer e a dor fosse andando. Uma coisa para de doer, a outra começa. Agora, dor de cabeça é uma coisa que eu tenho até hoje. A dor de cabeça, ela, pra mim, normalmente sinaliza quando eu passei do limite da fadiga. Então, se o meu limite, por exemplo, é andar todos os dias durante 40 minutos, se eu andar 50, depois de umas 3 horas que eu voltei, eu tenho dor de cabeça. Aí aqui tem náuseas. Tem muita gente que fala sobre náuseas. Eu, graças a Deus, não tive, mas é um sintoma também muito comum. Alergias. Quedas de cabelo. Gente, o que o meu cabelo caiu, você não tem noção o que o meu cabelo caiu. Eu precisei fazer um tratamento que durou acho que 1 ano e meio,
E até hoje eu vejo um monte de cabelinhos novos nascendo, porque eu tive uma quantidade de queda de cabelo que dava até medo de você, sabe, tirar tufos de cabelo. Isso é uma característica de quem tá passando por um estresse, mas quando você tá na iminência de um burnout ou passando por um burnout, a coisa realmente... Distúrbios do sono. Esse também tá ali com a fadiga. Quase todo mundo vai citar distúrbios do sono. Tanto dificuldade para dormir, você deita, fica fritando e não dorme, ou às vezes a pessoa deita e acorda muito antes da hora que ela poderia ou deveria acordar e depois não dorme mais. Mas eu acho que o mais comum que eu vejo por aí é você tá dormindo, caiu um alfinete no carpete do apartamento de cima, você acorda e demora 2 horas para conseguir dormir de novo. Então, esse sono que você está em estado de alerta o tempo inteiro e qualquer coisa te acorda, faz com que você acorde cansado. É como se a noite de sono não tivesse sido suficiente, porque o seu sono tem uma qualidade muito ruim. E tem gente que simplesmente não dorme. Eu tô penando com a insônia até hoje, mas agora tá muito mais sussa. No começo, realmente... Aí aqui, maior suscetibilidade a gripes e diminuição do desejo sexual. São outros sintomas que aparecem bastante também. Essa suscetibilidade a gripes, na verdade, eu acho que de infecções em geral. E normalmente quem tá passando por um período de muito estresse come açúcar como se não houvesse amanhã. E o açúcar, para deixar você com infecção, é uma beleza. Então eu, por exemplo, estava comendo muito açúcar e quando começaram os exames para descobrirem o que eu tinha, quando eu tive meu trecão, eu descobri 3 infecções simultâneas em lugares nada a ver e aparecem sem você se dar conta. Então o que era para ser um resfriadinho vira uma sinusite. Aí aqui, segunda lista de sintomas mais citados pelas pessoas que estão passando por um burnout. Desesperança, solidão, raiva, impaciência e depressão. Isso é muito comum em quase todo mundo. Esse sentimento, esses pensamentos depressivos, eu acho que é praticamente todo mundo que tem, em maior ou menor intensidade. E essa raiva, você começa a se sentir... O burnout aparece quando você está se sentindo frustrado, geralmente. Quando você tem um grande ressentimento em relação, normalmente, ao que está acontecendo no seu trabalho, na sua carreira. E a resposta que a gente tem é essa agressividade. Você começa a ficar irônico, sarcástico, você começa a desdenhar das pessoas, você começa a agredir as pessoas, você não tem mais paciência com elas e em algum momento você começa a achar que nenhuma está te ajudando. Tá todo mundo contra você, ninguém tá entendendo tudo que você tá passando. As pessoas estão levando a vida na flauta e você tá lá sofrendo, trabalhando feito um louco. A percepção da gente fica muito alterada. E se você tem uma percepção de que você é vítima das circunstâncias, você começa a agredir as pessoas porque elas não estão colaborando para que você tenha menos responsabilidade, por exemplo. Aí aqui, terceira listinha de sintomas. Raciocínio lento, memória alterada, baixa autoestima. Gente, realmente, eu lembro que eu tava andando de carro, voltando da agência pra casa, 1h30 da manhã, 2 da manhã, e eu pensava, pera, eu tô indo pra casa ou tô indo pro trabalho? E às vezes eu precisava parar o carro pra entender aonde eu tava, em que direção eu tava indo, que horas eram, eu demorava às vezes 2 minutos pra eu entender, não, eu tô indo pra casa, e seguia com o carro em frente. Largar a chave na porta, errar dia de compromisso, entreguei ou não entreguei, você começa a virar uma senhorinha de 95 anos no quesito memória. E baixa autoestima, todo mundo fala também, porque realmente você se sente um lixo o tempo inteiro. Não só em termos de vão descobrir que eu sou um engodo, mas você começa a olhar no espelho, você tá desleixada e você tá... Por mais que você se arrume, você acha que você tá aquém de todo mundo, e aí chega uma hora que você para de olhar, porque você não vai conseguir mudar aquilo, você não tem tempo, e de novo, você é vítima do mundo.
Então você imagina, você vira, sem perceber no seu trabalho, uma pessoa ranzinza, negativa, super agressiva, sempre mal-humorada, sempre sem paciência. Uma pessoa super agradável. Você começa a produzir menos e você não entende por quê. E aí você começa a duvidar da sua capacidade e fica esperando, olha o medo que você fica esperando alguém te desmascarar. Você não é tão bom quanto acham que é. Olha só a qualidade do seu trabalho como caiu. Então, e aí acontecem duas coisas. Ou a pessoa percebe que isso tudo está acontecendo e procura ajuda. Com isso, ela provavelmente vai evitar o burnout, vai evitar aquele momento em que o corpo fica sem força nenhuma e ela consiga reverter, ainda que vagarosamente, mas reverter de um ponto anterior. Ou a segunda opção é realmente a pessoa não perceber e só se dar conta na hora em que ela tiver um trecão. Na hora em que ela tiver um trecão, aí sim, depois de um tempo, ela vai começar a entender o que aconteceu, vai começar a aceitar e aí sim ela vai poder começar a reverter esse processo todo. Isso é uma coisa, tem bastante gente que comenta comigo, poxa, essas matérias que você cita são bacanas, são interessantes, você podia compartilhar de alguma forma. Na página do Facebook do Diário do Burnout, eu sempre coloco, todos os dias eu coloco links de matérias que são relevantes sobre todos esses assuntos que a gente fala aqui. Então, eu acho que quanto mais você se informa, maior possibilidade você tem de conseguir entender e se cuidar. Então, eu tô colocando lá todos os links que eu acho pela internet, enfim, que são relevantes, tá? Links de revistas e links de sites.